Namastê. Na semana passada eu fiz um breve vídeo falando um pouquinho sobre as formas de yoga. Eu mencionei com você sobre o Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga e o Raja Yoga, que é no qual a gente encontra então os dois dos principais sistemas de yoga, considerados assim, o Ashtanga Yoga de Patanjali e a Hatha Yoga. E dentro do último vídeo eu fiz uma introdução na qual eu passei uma imagem para vocês no grupo com a tradução dos yamas e niyamas, que eu disse para vocês no vídeo passado que é a base da Ashtanga Yoga. Então, relembrando que Ashtanga significa 8 partes, e dessas 8 partes, os yamas e os niyamas são a primeira e a segunda partes, ou seja, o começo da prática. Então eu sempre incentivo aos alunos, às alunas, ao pessoal que pratica yoga comigo, a dedicar um momento de reflexão sobre esses yamas e niyamas, e principalmente como um exercício inicial, trazendo essa atenção para a sua presença ao longo do seu dia, não apenas naquele momento separado para a prática do yoga, mas enquanto você realiza todas as suas atividades, que você possa se auto-observar, não só naquilo que está passando nos seus pensamentos, mas como você se sente, como você expressa isso através de ações, mas também através da fala. E é nesse trabalho que a gente coloca em prática os yamas e niyamas no nosso comportamento geral, não só em relação com o mundo, com as outras pessoas, mas também em relação com nós mesmos. Então, no vídeo de hoje eu quero trazer uma brevíssima reflexão sobre esses yamas e niyamas. O primeiro yama é a ahimsa, que significa não violência. E não é à toa que esse é o primeiro yama que é apresentado por Patanjali. Porque, de certa forma, nós podemos compreender a não violência como a base também para toda a prática do yoga. Basicamente, praticar yoga é, de uma forma essencial, praticar a não violência. E a não violência não se restringe apenas às suas ações no mundo, nas suas relações com o outro, mas também na sua relação com você mesmo internamente. Não tem só a ver com não cometer um ato violento ou não falar de maneira violenta, mas até mesmo não alimentar pensamentos violentos, né? E para isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante a gente buscar compreender também o que é essa violência, o que é a violência, para que eu possa então praticar a não violência, um estado de não violência, tá bem? Então, o próximo yama, satya, que significa veracidade, também pode ser compreendido como não mentir. E mais uma vez, não tem a ver somente com a sua relação com os outros, não mentir para os outros, mas ser verdadeiro consigo mesmo. De certa forma, é buscar trazer uma coerência entre aquilo que você pensa, com aquilo que você sente e aquilo que você faz. Exatamente o contrário daquele ditado de pensa uma coisa, mas faz outra, né? Diz uma coisa, mas faz outra. Então a veracidade, a prática de satya tem a ver com isso também. O terceiro yama é asteya, que significa não roubar. Não apenas no âmbito material, mas também no âmbito energético, no âmbito mental. Basicamente o yoga nos instrui então a não pegar aquilo que não é nosso, né? E aí a gente vai vendo como que vários yamas e niyamas vão se interrelacionando também. O brahmacharya significa não exceder, e também pode ser compreendido como uma consciência energética, um controle energético. Então não se exceder é não, digamos, desperdiçar a sua energia. E isso acaba acontecendo de várias maneiras, sem que a gente perceba, inconscientemente, exatamente porque nós não estamos trazendo consciência para o nosso âmbito energético. Então nós não percebemos como que a gente desperdiça a nossa energia, não só através de pensamentos desnecessários, padrões mentais, mas também através de vícios, ações, né? E que a gente acaba exagerando
Muitas vezes isso é uma válvula de escape no nosso condicionamento psicológico, mas a gente acaba se excedendo em algum tipo de comportamento. E Brahmacharya significa trazer um equilíbrio para essa energia, saber utilizar a sua energia, não gastar desnecessariamente, não se exceder. E em especial é muito associado à energia da sexualidade. O Brahmacharya também está muito associado ao celibato, para quem aprofunda no caminho monástico dos brahmacharis, dos sannyasins, aqueles que escolhem não viver uma vida de família, e sim aprofundar na vida monástica do yoga. O quinto yama, chamado aparigraha, que significa não ter possessividade sobre as coisas. Então, de certa forma, isso se relaciona com o terceiro, asteya, não roubar. Então tem a ver com alimentar uma atitude interna na sua relação consigo e com o mundo de não ficar desejando muito as coisas. É se ater ao simples, ao básico, não ficar desejando coisas que na verdade não são realmente necessárias para o seu bem-estar. Ficar alimentando esses desejos perturba o nosso campo mental, emocional, psicológico. Então, o que Patanjali diz, que na base da Ashtanga Yoga, ao colocar esses yamas em prática, a gente está preparando o terreno, preparando esse solo fértil para a prática da meditação. Um recondicionamento, através dessa atitude com o mundo, através desse comportamento, dessa reflexão, e que principalmente não pode acontecer sem a sua presença, sem a sua atenção para aquilo que você sente, para aquilo que você pensa e faz. Já os niyamas começam com saucha, que é pureza, significa pureza. Também purificação, limpeza. Basicamente é a compreensão de se manter limpo, mas não só fisicamente, né? Tomar o seu banho, escovar os seus dentes, manter as suas roupas limpas, mas o seu ambiente sempre limpo, evitar a sujeira se acumular, né? E também a pureza dos seus pensamentos, do seu campo mental, do seu campo emocional, que a gente possa aprender a colocar isso em prática, a manutenção dessa limpeza do nosso ambiente, do nosso corpo, né? E da nossa mente. Santosh é o segundo niyama, significa contentamento, que ao meu ver também se relaciona com os yamas, aparigraha, asteya. Contentamento significa estar contente com aquilo que você é, com aquilo que você tem. Por isso, não ficar querendo coisas desnecessárias. Contentamento é um lugar equilibrado, que tem relação com o que a gente chama também de equanimidade. Então você se sente bem, independente se a sua situação atual está muito complicada ou se às vezes você está vivendo um momento muito favorável, mas você lida com as coisas de forma equânime. Não importa se você está vivenciando um fracasso ou se você está vivenciando um sucesso. Você lida com isso da mesma forma. Equanimidade, contentamento. Você está bem com o que tem. Aquilo que lhe falta aparentemente não deve lhe perturbar. Então você nutre esse contentamento. Isso é importante para Patanjali na Ashtanga Yoga. O terceiro niyama significa tapas. É muitas vezes traduzido como austeridade, ou esforço, disciplina. Eu gosto também de considerar força de vontade. Tapas é colocar a sua força de vontade em ação e aprofundar essa força de vontade. Quando você consegue aprofundar a sua força de vontade em uma direção que você pretende alcançar, isso adquire um poder enorme, né? E tapas, então, tem a ver com a sua disciplina e colocar a sua força de vontade na direção que você pretende alcançar com a sua prática de yoga. Então a gente compreende essa disciplina, esse esforço, de que forma? Se propondo um tipo de ação, uma prática disciplinada e manter. Você vai fazer um mínimo esforço possível, mas para manter essa regularidade na sua prática. Seja um exercício de um pranayama, seja uma prática de meditação, mas é se dedicar àquilo de uma forma comprometida e disciplinada. Então, quando você faz esse pequeno esforço de sair da zona de conforto e manter algo que às vezes a gente sente uma preguiça de manter, ou um desânimo, mas você vai lá e faz mesmo assim,
você está se alimentando nessa força de vontade. E isso é tapas, que é também considerado uma austeridade. Um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, uma prática de austeridade, uma forma de compreender. É aquela vez que, por exemplo, você sente uma vontade enorme de comer um doce. Então, tudo está sendo favorável ali para você comer um doce. É o que você quer, é o que você está desejando, para sentir um prazer ali com aquilo, para se saciar com aquilo. Você pode se colocar a proposta de, mesmo quando tiver essa vontade, você vai dizer não, você vai evitar consumir aquele doce. Então, a partir do momento que você sente o desejo, você sente a vontade te atraindo para aquilo, mas você se compromete com a sua força de vontade, você fala, não, eu não vou comer o doce. E aí você vai determinar qual vai ser a sua disciplina. Você vai fazer isso durante um dia, durante um final de semana, durante uma semana inteira, ou durante um mês, ou durante um ano. Então você estabelece esse compromisso e a prática disso, desse compromisso, é o seu tapas. Você pode se comprometer a praticar pranayama 1 ou 2 vezes todos os dias. Esse é o seu tapas. Isso vai alimentar o seu fogo interno. O terceiro niyama é chamado svadhyaya e é também traduzido como autoestudo, autoconhecimento. E na tradição do yoga isso é feito numa relação com um mestre, com um professor, que lhe ensina essa prática de autoestudo, de você reconhecer quem sou eu, né? O que sou eu. E também a tradição do yoga nos dispõe com vários textos tradicionais antigos, para que através desses textos a gente realize também esse autoestudo. Textos como o Bhagavad Gita, Upanishads, tem diversos textos na tradição dos Vedas, do yoga, que auxiliam essa prática de svadhyaya, que é o autoestudo. Mas basicamente a gente pode compreender também como esse processo contínuo de autoconhecimento, que na nossa vida diária a gente está atento a olhar para nós mesmos, a reconhecer os nossos padrões mentais, emocionais e de comportamento, e a partir dessa autoobservação contínua, intercalando com práticas como yoga e meditação, a gente vai então alcançando o conhecimento, né, em relação àquilo que nós somos. Essa é a proposta do yoga. E o quinto niyama, Ishvara Pranidhana, que é também traduzido como uma entrega ao divino, né? Eu gosto de considerar a prática de Ishvara Pranidhana como uma espiritualidade universal. Por que universal? Porque você não precisa se apegar a uma forma específica do que possa ser a espiritualidade para você, do que possa ser o divino para você. O que importa é que cada um consiga estabelecer a sua conexão, né, no âmbito da espiritualidade. E o que é o âmbito da espiritualidade? Né? Então é como eu disse no vídeo anterior, a partir do momento que a gente começa a refletir sobre isso, buscar compreender o que significa isso, esse é o início da prática. Então, muito mais importante às vezes do que alguém vir e te falar, olha, essa palavra significa isso, espiritualidade significa isso, Ishvara Pranidhana significa aquilo, né? O divino significa isso. Então, talvez mais interessante é nós mesmos nos perguntarmos o que isso significa para mim, né? O que é espiritualidade? Como eu me conecto com a espiritualidade universal? O que seria, né, essa espiritualidade universal? Né? Então, para mim, é uma forma de me conectar com o âmbito que vai além da realidade material, da realidade mundana, da realidade humana. Me conectar com a espiritualidade universal significa que para o divino não há uma forma específica, tudo é manifestação do divino. Então existem infinitas formas com as quais eu posso me conectar com esse divino. Então praticar o Ishvara Pranidhana é colocar esse momento ou inserir isso no seu cotidiano, de alguma forma, essa sua conexão com a espiritualidade. Seja através de uma oração, seja através da sua capela, não importa a forma, né? Algumas pessoas podem fazer isso numa igreja, outras pessoas podem fazer numa mesquita. Você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso na natureza, em qualquer lugar. Por isso eu chamo de espiritualidade universal. Porque não há uma coisa específica que limite ou impeça a sua conexão espiritual, a sua prática espiritual. Né? E como eu falei sobre as formas do yoga, isso também pode ser realizado de várias formas. Pode ser realizado no seu campo emocional, pode ser realizado no seu campo mental.
pode ser realizado através da sua ação. E você pode também fazer isso através da prática da meditação, através do silêncio. Então, hoje eu queria trazer essa breve reflexão para vocês, porque eu apresentei os yamas e niyamas no último vídeo e não falei muito sobre, eu apenas mostrei a imagem para vocês, exatamente com a ideia de que cada um possa buscar refletir e sentir o que são esses yamas e niyamas e como a gente pode colocá-los em prática no nosso dia a dia. O que Patanjali diz é que, ao colocar os yamas e niyamas em prática, isso gera um recondicionamento no que ele chama de chitta, mais pano para a manga. Chitta sendo, então, o nosso aparato corporal, mental, e aquela nossa identidade psíquica. Então, ao praticar yamas e niyamas, a gente harmoniza esse aparato psicológico, mental, a gente recondiciona, tornando, então, a nossa experiência favorável para a meditação. Aquela meditação que a princípio parece tão difícil porque você mal consegue assentar quieto por uns minutos e porque a sua mente não para de pensar e é uma ansiedade e você não consegue se acalmar. Se você refletir e buscar colocar em prática os yamas e niyamas no seu dia a dia, isso vai ressoar, recondicionando aos poucos o seu campo mental e aí você vai conseguir meditar mais facilmente. Então, hoje eu queria compartilhar isso com vocês e espero dar continuidade ao diálogo. É muito importante para mim receber o feedback de vocês, saber de qualquer forma se isso tem sido proveitoso e benéfico para vocês, tá bem? Então, grato mais uma vez e fiquem bem. Namastê. Hariom.